Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Presta atenção nisso aqui. O povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só me atentar aqui. Eu sempre quis ministrar nesse tema. Nunca tive a oportunidade. Hoje eu tive e eu não vou falar do que eu queria, porque a mensagem que Deus me deu foi outra. Eu sempre quis falar de geração eleita, mas Deus me convidou essa noite a me falar de povo adquirido. Diante de tanta qualidade que aqui se encontra a nossa geração, eu não vou falar de eleita, eu não vou falar de nação santa, eu só vou falar de povo adquirido. Amém? Pode ser? Louvado seja Deus. Então, abre tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 19. Capítulo 6, verso 19 e 20. Quem achou, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, porventura, proveniente de Deus, o que não sois de vós mesmo, o que não sois de vós mesmo, o que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque foste comprado por bom preço. Pode se assentar. Vamos falar de Jesus. Eu me julgo muito pentecostal. Eu gosto da glória, eu gosto da aleluia. Mas o que Deus me trouxe hoje é um pouco mais calmo. Mas, no fim, eu acredito que se você não der glória, não tem problema. Eu tenho certeza que as tuas estacas estarão fincadas nesse evangelho de tal maneira que o inferno jamais vai te tirar da presença de Deus. Amém? Escuta o que eu tenho para te dizer nessa noite. Aqui no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 3, vai dizer o seguinte: porque foste comprado por bom preço. Nós sabemos que na verdade, quando a gente vem ouvir povo adquirido, a gente fica se perguntando, mas espera aí, como é que Jesus nos adquiriu? Porque em Romanos capítulo 1, no verso 1, vai dizer que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, se Jesus nos fez, como que Ele vai me adquirir depois de Ele já ter me feito? Se Ele me fez, eu sou dele. Mas se a Bíblia, que não fala e não mente, está dizendo que nós somos adquiridos de alguma forma. E é isso que eu quero te trazer no teu coração nessa noite. Por que que Jesus teve que adquirir a gente de novo? Por que que em Coríntios 1, ou no Coríntios 6, vai dizer que fomos comprados por bom preço? E um certo tempo atrás, conversando com uma pessoa muito influente da minha igreja, ela me indagou uma coisa que eu fiquei, caraca, gente, eu não acredito que as pessoas não se atentam para isso. Não é dizendo que não é crente, não é dizendo que não lê Bíblia. É que às vezes a gente ouve tanto, a gente vem para Cristo, a gente aceita Jesus, e ouve falar algumas coisas, e a gente vai falando, vai repetindo, porque a gente entende que é certo, mas nunca nos provaram que é certo. E a pessoa me perguntou, peraí, por que falam que Jesus nos comprou? Por que Jesus morreu na cruz para me salvar? Aonde que está o nexo de Jesus morrer na cruz para me salvar? Aonde que a gente já viu na Bíblia que Jesus morreu na cruz para nos salvar, a gente já viu. Mas o que qualifica Jesus morrer para me salvar? Jesus não é poderoso? Jesus não tem todo o poder? Jesus não pode todas as coisas? Por que Ele não simplesmente adquiriu a gente sem morrer, sem nada? Por que Jesus saiu da sua glória, da tua majestade, de toda a tua beleza, da tua santidade, e veio na terra ser um homem como eu e você para nos adquirir de novo? A gente sabe que Jesus não perde batalha, Jesus não entra para perder. Então, como é que Jesus perdeu a humanidade que Ele criou? E é isso que eu quero que você pense nessa noite. Não sei se você já repetiu, eu não sei se você veio para aqui convicto nessa noite que Jesus morreu para te salvar. E bem verdade que foi.
Louvado seja o nome do Senhor, porque sem Ele morrer na cruz, eu e você não seríamos nada nessa noite. Mas eu quero que você saia daqui entendendo, porque quando você entende, agora você sai com convicção. Porque quando você não entende, você sai falando porque alguém te falou. Agora, quando você sai entendendo, o inferno não pode te parar, porque você tem convicção do que Jesus fez por você. E aí a gente começa a perguntar, mas por que Jesus tinha que morrer para me salvar? Onde está escrito que, o que qualifica a morte? Jesus não poderia me salvar de outra maneira? Jesus não poderia me salvar matando um cordeiro? Por que Jesus tinha que descer do céu? A base do Evangelho é João 3,16. Quem sabe o que está escrito em João 3,16? Não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, louvado seja Deus. Você está vendo, a gente sabe. A gente já ouviu e é algo batido, mas às vezes a gente não sabe por que deu. O que faz Deus dar o seu Filho por mim e por você? O que qualifica a gente de tal maneira de Jesus morrer por nós e o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, ainda dá o seu único Filho para morrer por nós? A gente precisa ter isso enraizado nos nossos corações para a gente ter convicção do Deus que a gente serve. A gente precisa saber isso para saber o tamanho de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, mas quando a gente não entende o contexto do texto, tal maneira pode ser qualquer maneira. Pode ser a maneira que a gente ama um namorado, uma namorada, pode ser a maneira que a gente ama um filho, um pai, um irmão, mas não, Deus amou a gente de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você sabe o que é amar alguém de tal maneira que é pegar o seu filho, você pegar alguém, quem tem filho aqui vai saber bem do que eu estou falando, é você pegar alguém que não te diz respeito, não faz parte da sua família, e essa pessoa está para morrer, e você fala, não, mata ele não, mata o meu filho no lugar dele. Que amor é esse? Que amor é esse que só de imaginar me constrange, só de imaginar me dá arrepio, porque de saber que eu não sei o que eu fiz, mas Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por mim. É muito grande, é muito profundo quando a gente pensa nisso. E aí, depois de ser indagado, eu dei a minha resposta da minha maneira, do jeito que eu entendi, mas depois eu falei, não, eu preciso entender isso da melhor maneira possível, porque eu entendi que tem muita gente no nosso meio que é crente sim, que vai para o céu sim, mas vai para o céu sem saber porque Jesus morreu. E nessa noite Deus veio aqui para descortinar esse véu do seu rosto, amém? Posso contar a história? Olha, a Bíblia vai dizer, para a gente entender, existe uma lei na teologia que quando você quer entender alguma coisa, você tem que voltar quando ela foi citada a primeira vez, ou quando essa coisa surgiu. Ou, por exemplo, quando eu quero saber da morte, a gente tem que entender quando foi que surgiu a primeira morte. Então a gente vai lá em Gênesis e vê Caim matar Abel, e aí a gente começa a entender de onde surgiu a morte, o que aconteceu. Isso é uma lei simples e a gente tem que fazer. Quando encontrar alguma coisa na Bíblia que a gente não entende, a gente vai lá onde foi que aconteceu a primeira vez e entende o que aconteceu nessa história. E basicamente tudo que acontece na Bíblia durante todos esses livros, está tudo resumido em Gênesis. O livro de Gênesis vai nos contar que Deus fez todas as coisas na sua maior beleza, na sua maior formosura. Deus formou o mundo e Deus fez tudo de uma simples forma, que Deus não tinha nada. O mundo já estava aqui e o cientista fala que através do Big Bang o mundo surgiu. Não. Quando a gente entende, deixa eu só te falar uma coisa, só para abrir um parênteses. Quando a gente lê Bíblia, cientistas levaram milhares de anos para descobrir que através de um Big Bang surgiu o mundo. Só que crente que lê Bíblia, no primeiro versículo de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia, a gente já entende que não houve um Big Bang, mas na verdade foi o Todo-Poderoso dizendo que haja luz. E o mundo apareceu. O que o cientista levou milhares de anos para descobrir, a gente descobre com um versículo bíblico. Então, por isso que a gente tem que estar enraizado na palavra do Senhor, porque é a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que liberta. Foi através dessa palavra que você veio aqui nessa noite. E por isso nós temos que viver meditando nessa palavra de dia e de noite, para que ninguém venha nos tirar da presença do Senhor. E como eu vou dizendo, Deus criou o mundo, e depois de criar o mundo, Ele criou o homem com a sua própria mão. Nós sabemos disso, é uma história muito simples. Criou Adão, logo em seguida veio criar a Eva, e colocou eles no meio do jardim do Éden e falou, pode aproveitar de tudo. Um exemplo que Deus confia tanto no homem, Deus chama Adão e fala, olha, vai passar todos os animais por você e você vai dar o nome de cada um.
Deus criou todos os animais, mas Ele não quis dar nome, porque Ele confia em mim e em você de tal maneira que Ele deixa você dar nome para o que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar que, às vezes, eu recebo uma bênção e o irmão recebe a bênção, a mesma bênção, e eu trato de uma maneira tão rude, e o irmão trata como se fosse a maior bênção do mundo. Sabe o que é isso? É você dando nome para o que Deus fez na tua vida. Louvado seja Deus, porque às vezes a gente fala, Deus não faz, e quem falou que não faz? Deus está fazendo por mim, por você, faz muito tempo, e a gente não está percebendo o que Ele está fazendo. Aí Deus cria Adão e Eva, dá nome para os animais, e Deus fala, olha, só tem uma coisa, pode fazer tudo, pode aproveitar de tudo, coma de todas as árvores. Só que daquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vão comer. Porque assim que comeres, certamente morrerá. E a gente sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que vai morrer, vai morrer. Mas a gente, se ler mais um pouquinho, mais uns 3 capítulos à frente de Gênesis, a gente vai entender que a serpente ali vem ludibriar Eva, de tal maneira que ela pega aquele fruto e come. E não só basta comer, mas dá para o seu marido comer. E aí começa toda a história. E aí começa o amor de Deus por mim e por você. Porque quando eles comem, lembra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Quando eles comem, então vão morrer. E existem vozes na terra que a gente não ouve, que o ser humano não ouve. Presta atenção nisso aqui para não parecer heresia. Em Gênesis capítulo 4, no verso 9, se não me engano, a Bíblia vai dizer que Deus, quando Caim mata Abel, ele vem e pergunta, Caim, mas cadê o seu irmão? E Caim vai responder, mas eu sou cuidador do meu irmão, para que o Senhor venha me perguntar. Deus responde, o sangue do teu irmão clama a mim até os céus. Ou seja, você já viu o sangue de alguém clamando? Você já conseguiu ouvir? Mas Deus ouve o sangue dele clamando até os céus. Existem vozes que nós não ouvimos, mas o Todo-Poderoso ouve. Aí você pensa, quando Deus vai criar a árvore e tudo que há no jardim, Deus não cria, Deus fala, a terra, dê fruto, dê árvore. Ou seja, quem dá a árvores, tanto as boas quanto a do conhecimento do bem e do mal, é a terra. Logo, por todavia, a terra é mãe daquela árvore. E quando a gente sabe que é tão entrelaçado a terra e a árvore, que quando você arranca dela, ela morre. Então, quando eles comem aquele fruto, a terra clama a Deus. Deus, o Senhor falou que quem comesse do fruto da árvore que eu dei, morreria. Então a terra, você imagina a terra clamando agora, alguém precisa pagar o preço pelo fruto comido. Alguém precisa pagar o preço, porque Deus falou que quando comesse, certamente morreria. E aí brada aquele silêncio. A gente sabe que quando o pecado entrou na terra, foi um silêncio tão grande. Adão e Eva se escondem porque eles não queriam se encontrar com Deus. Agora eles reconheciam que estavam nus e eles sentiam vergonha. Isso era fruto do pecado. E a terra continuava clamando, alguém tem que pagar o preço. E Deus tinha que dar um jeito, sabe por quê? Porque eu vou repetir de novo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que ia morrer, então alguém vai morrer para pagar o preço. O homem se torna réu de morte no momento em que toma aquele fruto e come. E a terra vem clamando, alguém precisa pagar o preço, alguém precisa pagar o preço. Aí imagina a voz da terra ecoando nos céus, dizendo, Deus, o Senhor é justo e o Senhor não mente, arrancar o fruto e alguém tem que pagar o preço. A terra estava esperando Adão e Eva descer na terra, pagando o preço do pecado que cometeram. Só que aí entra João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele olhava para Adão e Eva e falava, não, eu não posso voltar atrás, alguém tem que morrer para pagar o preço. Mas eles não. Adão e Eva não, foi eu que criei. Você tem noção do amor de Deus? Deus criou ele, sua imagem e semelhança. Quando Deus vai criar o homem, Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus olha para mim e para você, você acha que Ele vê os meus e os teus pecados simplesmente? Não, Ele vê a si próprio. Deus vê Ele em você. Por isso que muitas das vezes a gente peca, às vezes a gente olha um irmão que peca e fala, mas Deus não vai cobrar não? E é Deus tendo misericórdia, porque quando Ele olha e vê Ele mesmo em você. Deus te ama de tal maneira que te fez igualzinho a Ele, para não haver confusão. Pode ver que todos os animais têm formas estranhas, mas o homem é totalmente diferente. Você é semelhante ao Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E então
Deus fica pensando, não, mas eu não posso dar, foi a minha criação, foi eu que fiz, são os primeiros de toda a geração, eu não posso dar. Mas alguém tem que pagar o preço. E o tempo vai correndo, Caim vem matar Abel, o pecado agora se alastra sobre toda a terra, a gente entende como é que acontece, vem acontecer Sodoma e Gomorra de tal maneira, e já para ressaltar, a gente pensa, eu estava lendo Gênesis essa semana e pensando, nossa, mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra por uma coisa desse nível. Imagina como não está o coração de Deus na época onde estamos vivendo. Imagina quando Deus olha para essa terra de hoje, o que ele sente, o nojo que ele sente, porque o pecado agora tomou conta de toda a nação, tomou conta de toda a cidade, de todos os seres humanos da terra. Todos pecaram. Romanos, se eu não me engano, Romanos 3 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Às vezes você pensa, mas eu não pequei. Quando você fala não pequei, já pecou. E aí você precisa de misericórdia. E a terra continua clamando, os anos vão se passando e a terra vai clamando, alguém precisa pagar o preço. Alguém precisa pagar o preço porque Deus falou que certamente morreria. A gente sabe que Adão e Eva veio morrer depois, mas não foi pelo pecado, foi por mortes naturais. E a terra clamava, alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que pagar o preço. E a humanidade ia sofrendo, e a humanidade ia padecendo, e a terra clamando nos céus, alguém tem que pagar o preço. E chega num certo tempo que não dá mais. A terra foi tomada de tamanha corrupção, de tamanha nojeira, que Deus fica 600, 400 anos sem falar com ninguém na terra. Agora Deus se cala, Deus não usa mais profeta, Deus não usa mais sacerdote, Deus não usa mais ninguém. O homem quer ouvir a voz de Deus e não ouve. E comparado a isso é quando eu e você, eu não sei se tem alguém aqui dessa maneira, que já vem para a igreja, já está vindo há uns 2 meses, já vem uns 3 meses, 4 meses, e Deus usa o profeta para falar com o irmão do lado, Deus usa o profeta para falar com o irmão de trás, com o da direita, o da esquerda, e não fala com você, e parece que Deus não está te vendo. É nessa sensação que a humanidade estava se sentindo todos aqueles anos, e Deus não falava um ai, as pessoas não sabiam que direção tomar, e a humanidade só ia se corrompendo com relação a isso, e ia de maneira pior. Aí Deus fala, agora alguém tem que pagar o preço. E Deus olha no céu e alguém tem que pagar o preço. Adão e Eva não estão mais aqui para pagar o preço do pecado. Então Jesus se levanta e fala, Pai, deixa que eu pago. E aí que está onde nós somos adquiridos. É aí que está onde nós fomos eleitos noiva do Cordeiro. É aí que está onde somos eleitos nação santa, porque quem está em Cristo é santo, e importa que seja santo como Ele foi. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus vem para a terra, e acontece toda a história de Cristo. Eu acredito que todos aqui conhecem a história do nosso Salvador. Jesus vem para a terra aos 30 anos, começa o seu ministério, 3 anos de ministério. Jesus vai andando por Caná da Galileia, vai curando, vai salvando, vai libertando um endemoniado, vai curando paralítico, vai curando cego, vai curando enfermos do fluxo de sangue. E Jesus vai fazendo uma obra tremenda na terra. Só que 3 anos de ministério, e aí a terra clama, alguém precisa pagar o preço. E Jesus sabia que Ele não veio aqui só para curar, Jesus sabia que Ele não veio aqui só para libertar, Ele veio aqui para pagar o preço pelo meu e pelos seus pecados. E a terra clama, alguém tem que pagar o preço, e o céu vai se estreitando. Imagina como não está no mundo espiritual, aquela guerra, e os inimigos travando uma batalha para matar Cristo. Eu fico imaginando quando Maria estava grávida de Cristo, o inimigo sabia que se Jesus morresse naquela cruz para me salvar e te salvar, nós seríamos perdoados de todos os pecados. Então ele começa, eu imaginando, é mente de pregador, me permita imaginar desse jeito, ele tentando matar Jesus desde o ventre de Maria, e Jesus passando aquela tribulação. Eu imagino Lúcifer falando, opa, pode parar de atormentar todo mundo, todos os demônios vêm aqui. Vai em Jerusalém e atormenta aquela mulher. Eu preciso que esse feto morra. Então Deus, com toda a sua soberania e todo o seu poder, fala, pera aí, que eu também tenho um grande exército. Então Deus manda os seus anjos, os seus arcanjos, os querubins, desce na terra e protege o meu servo, porque Ele vai salvar o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus cresce, acontece toda a história. Então chega um certo dia, onde ele é traído, e agora ele começa a pagar o preço. Nós sabemos que o perdão do pecado naquela época precisava que o pai da família, o chefe de todas as famílias, pelo menos uma vez no ano, subisse ao monte e emolasse um cordeiro, para que fosse perdoado os pecados através do sangue desse cordeiro.
Então Jesus veio fazer o papel do cordeiro. Então quando eles prendem Jesus, ele bate tanto em Cristo, aquela sentença não era para Cristo. O pecado de Cristo, o erro de Cristo não era para toda aquela sentença, mas tinha que acontecer. Então, sem saber, eles batem no nosso Cristo e dão tanta chicotada nas costas do nosso Cristo que as costas dele já não dá para ver, está em carne viva, e o sangue dele vai escorrendo na terra, e a terra vai se saciando, porque ela gritava: alguém tem que pagar o preço. E quando o sangue do meu e do teu Salvador cai na terra, ela se sacia do meu e do seu pecado, e aí nós somos libertos. Só que aí nós ainda tem que pagar com a vida. Coloca o nosso Jesus numa cruz. E aí você pensa, Jesus crucificado naquele lugar. E não tinha, e aí tem um problema. Imagina o inferno todo parado ali diante da cruz de Jesus, do meu e do teu Salvador, imaginando: agora ele vai morrer. Agora ele vai morrer. E todos esperando o anjo da morte chegar para ceifar a tua vida. Só que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então quando o anjo da morte chega para matar o meu e o teu Senhor, problema, não tem pecado. Então imagina a morte apavorada, e os demônios se reunindo e pensando: e agora o que a gente vai fazer? Ele precisa morrer. Só que não dá para matar Jesus, ele não tem pecado. O homem só morre por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Então o homem sem pecado não dá para morrer. Então Jesus está crucificado e com um grande problema, porque agora ele ia ficar crucificado para o resto da vida. Não dava para morrer. Só que Jesus sabia que se ele não morresse naquele lugar, naquele dia, eu e você não teríamos vida. Então Jesus chama a morte e fala, isso é imaginando, gente, deixa eu imaginar e entra comigo na história. Jesus chama a morte e fala: morte, eu bem sei que você não tem força, morte. Você é fraca, mas eu sou forte, morte. Você não pode, mas eu posso, morte. Você não faz, mas eu faço. Então eu me rendo a você, a morte. Quem fala que Jesus morreu, que a morte matou Jesus, está enganado. A morte não matou o meu e o seu Senhor. Ele se entregou para morrer por mim e por você. Ele fala: morte, então leva. Já que você não tem força para levar, então eu me entrego. Então Jesus se entrega naquele dia e morre por mim e por você. Aí você imagina, agora Jesus está morto. E estão todos pensando: agora vencemos. Agora deu certo. Só que o meu e o teu Senhor é tão grande que Ele veio para mostrar que Ele é. Ele veio para mostrar que Ele é na minha e na tua vida. 3 dias se passaram e estão todos pensando que Jesus morreu. E estão todos pensando que agora perdemos a guerra, o nosso Salvador está morto. Só que a gente tem um ditado até hoje que ecoa durante todos os séculos, e eu creio que alguns aqui já falaram, se não todos, que só tem um jeito, que na vida do homem tem jeito para tudo, só não tem jeito para morte. Então Jesus veio para mostrar que Ele é todo poderoso, acima de todas as coisas. E Ele vem, e no 3º dia a Bíblia vai dizer que Deus ressuscita Jesus. Então Ele vence a morte. Você vê que quando Jesus ressuscita Lázaro, Ele vai até Lázaro e fala: Lázaro, vem para fora. Mas para Jesus ressuscitar, ninguém precisou ir lá. Ele é o dono da vida. Então eu quero te dizer nessa noite, deixa eu já abrir um parênteses. Se você entrou aqui, eu não sei como que você entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui enfermo. Talvez você entrou aqui preocupado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para ir no médico. Eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde. Eu não tenho dinheiro para cuidar da saúde do meu filho. Eu quero te dizer que o teu Deus é o Deus da vida, e Ele tudo pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais lindo, o mais gostoso de Jesus é que enquanto a gente pode pagar médico, Ele está lá de mãos cruzadas, porque Ele deu a medicina para isso. Enquanto a gente pode correr atrás, Ele ainda cruza os braços, porque a medicina está aqui para isso. O mais lindo é que quando a gente já não pode mais, quando você está desesperado e fala: agora acabou, Jesus fala: então tá bom, agora é hora de eu entrar em cena. Então, se você está vivendo uma situação na tua vida e está pensando: é o impossível, não tem mais para onde ir, cheguei no fundo do poço, Jesus está falando: então agora chegamos onde eu queria, vamos para cima. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vim aqui enganado. Eu sei que é culto dos jovens. Eu creio que todos menos de 100 anos é jovem, amém ou não? Estava lendo a Bíblia, Noé viveu 900 e poucos anos. Eu falei: menino, eu sou só uma criança do lado de Noé. 900 anos, gente, é muita coisa. Então todos nós somos jovens, amém? Só que eu vim aqui pregar para jovem também.
Jesus morre na cruz e me dá vida e te dá vida, e por isso podemos viver. Quando Jesus morre, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele passa 40 dias na terra e fala: eu subirei aos céus e prepararei-vos lugar. Jesus subiu com uma promessa que ele ia preparar um lugar para mim e para a tua vida. Então, creia na promessa do Senhor Jesus, porque o que Ele tem de melhor para você é uma casa no céu, onde não paga imposto, onde não paga água, não paga luz, e tudo é pelo controle dEle. Às vezes a gente se confunde porque as coisas não deu certo. Bem verdade que pode dar certo, que há poder no nome de Jesus, e a gente pode trazer à realidade aquilo que a gente quer. Mas mesmo quando não der certo, creia que há um lugar melhor para nós. E pensando nisso, eu concluo aqui a questão de você entender por que Jesus nos adquiriu. Por que Jesus morreu por nós. Deu para entender? A terra clamava: alguém precisa pagar o preço. Jesus então paga o preço pela minha e pela tua vida. Porque senão não haveria salvação para o homem. E meditando nessa mensagem hoje, eu comecei a lembrar de algumas mensagens no começo do meu ministério, e Deus me trouxe para falar isso aqui nessa noite. Jovem, vocês são fortes, e já vencestes o maligno. Deus conta comigo e com você. Perceba que daqui a 10 anos, eu e você vamos estar com 30, 35 anos. Os varões que aqui se encontram já não terão mais tanto vigor para fazer a obra, para ministrar o Evangelho. E aí entra mim e você. Se a nossa base na juventude for fraca, o futuro da igreja será fraco. E aí a gente vai cair por terra, porque Deus diz o que nós somos: sacerdócio real. Sabe o que quer dizer? Que enquanto houver a vida na terra, haverá sacerdócio real. Deus está falando: haverá homem de Deus enquanto eu não voltar. Então o futuro da igreja depende da minha e da tua vida. E às vezes a gente cai na bobeira de pensar: mas espera aí, eu sou só jovem, espera aí, eu tenho que aproveitar a vida. Pode aproveitar a vida, não tem problema. O problema é que Deus precisa ter comunhão com você. Deus precisa ter intimidade com você. Deus está te chamando e te convidando para ter uma intimidade maior. Deus está te chamando para ter algo surpreendente, algo sobrenatural. E às vezes a gente fala: não, mas eu tenho comunhão com Deus. Deixa eu te falar 3 coisinhas. Se você falar para mim que sim, então tem. Se não tiver, vamos melhorar. E aí a igreja pega também. Quando a gente tem comunhão com Deus, Deus mora em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em mim e em você. Então quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, Ele habita em nós. E você concorda comigo que se Ele está em mim, se eu for até a porta da igreja, Ele vai? Se eu voltar até o final da igreja, Ele volta? Então como é que eu sei que Deus está em mim? É quando eu sei que onde eu estou andando, Deus pode andar. Então começa a pensar nessa noite: onde você anda, Deus vai contigo? Será que Deus entra em todo lugar onde você entra? Em todo lugar que você anda, Deus está também com você? Porque Deus, quem tem intimidade com Deus, ele anda com Deus lado a lado e não larga Deus para nada. Mas tem gente que fala: não, mas espera aí, Deus, eu quero ter intimidade contigo, mas para entrar ali, fica aí, porque você não vai poder ver o que acontece lá não. E Deus está falando: eu quero ter intimidade contigo de entrar em todos os lugares onde você entra. É de andar em todos os lugares onde você anda. E segunda coisa é falar tudo que você fala. Se Deus habita em você, então Deus ouve tudo que você fala, ouve todas as suas conversas. Então Deus pode participar. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, então quer dizer que Deus tem participado de todas as suas conversas. Quer dizer que tudo que você fala, em toda roda que você anda, todas as conversas com seus amigos, é tudo favorável e Deus está lá com você. Se não tiver, tem problema aí. Porque se Deus habita em vós, Ele não participa de pecado. Terceira coisa para a gente entender se Deus habita ou não em mim, é fazer as coisas junto com você. Será que tudo que eu faço, Deus faz comigo? Tudo que eu estou fazendo, Deus aprova. Não, estamos juntos, vamos lá. Às vezes a gente fala: Deus, não, fica aí que eu vou entrar onde o Senhor não pode, eu vou falar o que o Senhor não pode ouvir, e vou fazer o que o Senhor não vai gostar de ver. E eu quero te falar que Deus te adquiriu, Ele te comprou por bom preço, e Ele não abre mão para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando para você nessa noite que Ele quer ter intimidade contigo. E quando a gente tem intimidade com Ele, a gente anda com Ele, fala com Ele, conversa com Ele, leva Ele para todos os lugares. E quando a gente vai num lugar ruim, a gente chega, o mal vai embora, porque Deus é poderoso.
O Espírito Santo que habita em vós é poderoso. E a Bíblia vai dizer que as trevas não combinam com a luz. Então quando alguém chega, quando um jovem cheio do Espírito Santo chega, o mal tem que ir embora. Quando a gente chega num lugar onde a conversa é ruim, a conversa tem que mudar. Quando a gente chega num lugar onde os hábitos são ruins, ou os hábitos mudam, você sai do lugar, porque Deus habita em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora todo mundo já tem um parâmetro se Deus habita em você ou não. Agora nós já temos um parâmetro, se todo aquele sacrifício de cruz valeu a pena. Como é que Deus está olhando para mim e para você nessa noite? Será que Ele está olhando e falando, não, valeu a pena, esse aí valeu muito a pena. Morreria de novo. Essa é a pergunta, será que Jesus morreria de novo por mim e por você? Com o que estamos vivendo hoje, será que Jesus morreria, veria do céu de novo, pagaria todo aquele preço pela minha e pela tua vida? E Deus, imagina Jesus falando hoje, se você está fraco, Ele não veio aqui te condenar. Se você entrou aqui caído, Deus não veio aqui terminar de derrubar. Ele veio e trouxe aqui para te colocar de pé. Então imagina Jesus falando hoje, é tempo de voltar e de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, vamos sair de mãos dadas por essa cidade. Ele veio para te buscar e vai te levar de volta. E Jesus está falando, lembra de quando você orava na madrugada, volta a orar de novo. Jesus está falando, lembra de quando você me buscava incessantemente, volta a me buscar de novo. Lembra quando você, só de ouvir um hino, sua lágrima começava a rolar, de sentir a minha presença, Jesus está falando, volta a me buscar de novo. Ah, meu Deus. O mundo está dizendo que vivemos uma geração fraca, onde os jovens são fracos, mas a minha Bíblia fala o contrário. A minha Bíblia fala, jovens, sois fortes, porque eu venci o mal. No nome de Jesus, receba força nessa noite. No nome de Jesus, receba renovo do poder de Deus nesse lugar. E Jesus está falando, volta a me buscar, volta. Volta a orar de madrugada, volta. Volta a clamar o meu nome, volta. Volta a trazer amigos de novo, visitantes para a igreja. Nós tivemos uns jovens no Vila Branca de 46 jovens. E esses dias os jovens foram diminuindo e eu fiquei pensando, mas o que está acontecendo? E aí, nesse último culto, eu fiz uma proposta para eles. Gente, vamos fazer o seguinte. Pelo menos, cada um tem que trazer pelo menos um visitante. Mas jovem é jovem, vocês acham que eles me ouviram? Não. Só que um jovem trouxe um amigo. Só trouxe um amigo, então só teve um visitante. E naquele dia, Deus salvou uma alma. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por que às vezes não há salvação de alma? É porque a gente não convida para vir para a casa de Deus. Então não tem como Deus salvar quem já está salvo. Você sabe por que às vezes a gente pensa, não, vamos multiplicar, vamos aumentar o número de jovens. Só tem um segredo, tem que convidar almas. Tem que trazer alma, tem que duplicar esse negócio. Se tem 10 aqui e a gente, cada um convidar 10, no próximo culto tem 20. Se no próximo mês cada um convidar no próximo culto tem 40. E aí alguém fala, mas não tem quem convidar, então quer dizer que está todo mundo salvo. Lá fora está todo mundo salvo. Às vezes a gente tem que dar uma de louco, a gente tem que sair chamando, não conheço não, mas vamos visitar Jesus. A gente tem que se mover, Jesus está falando, volta a fazer o que vocês faziam antes. Volta a me buscar do jeito que buscava antes. Mas eu não julgo, hoje eu tenho 25 anos, eu já me sinto velho. Comecei a ministrar com 19 e na época eu falava, não, mas eu não quero. Eu estou muito novo para isso, eu tenho que aproveitar um pouco a vida. Tem hora que toda hora está buscando, está falando. E uma das coisas que o jovem pensa, não sei vocês, mas eu pensava muito, é que as pessoas não vão me dar crédito. Se eu convidar um pai de família, ele não vem. Se eu convidar uma mãe de família, ela não vem. Se eu convidar os meus amigos, eles vão zoar de mim, mas também não vem. E aí eu pensava nisso e olha o que Deus falou comigo. Deus me fez lembrar isso, primeira mensagem que eu preguei. Pensa Deus falando comigo, Ivanilson, você quer ver qual é o segredo do Evangelho? Você quer saber por que eu aposto tanto nos jovens? Quer saber por que está escrito, por jovens venceste o maligno? Eu falei, quero. Deus fala comigo, coloca o cinto, vamos viajar. Então se prepara para viajar comigo e Deus nessa noite. Coloquei o cinto, apertei e falei, agora vamos Deus, vamos para onde? Ele falou, não vamos para lugar nenhum, abre a Bíblia. E eu abri. E caminhando pela Bíblia a gente começa a ver algumas coisas. Toda a história da Bíblia foi forjada por jovens.
exceto um ou outro, mas a maioria dos homens de Deus foram chamados na sua juventude, na sua infância. E aí, caminhando com Deus ali, já no primeiro livro, a gente vai caminhando pela Bíblia e quando eu olho, a gente se depara com um buraco. E aí Deus fala, olha para dentro do buraco. E quando eu olho, ele fala, quem está lá dentro? Eu falo, Deus, é José. E ele fala, ele é novo ou é jovem? Eu, jovem. Então vamos continuar andando. Aí a gente continua andando pela Bíblia, e imagina a gente chegar numa porta fechada, e Deus remove a pedra, e ele fala, olha lá dentro. E eu olho, e Deus fala, o que você está vendo lá dentro? Eu falo, estou vendo o leão, Deus. Não, ele fala, olha atrás do leão. É Daniel, Deus. E ele é novo ou é jovem? É jovem. Então a gente continua caminhando, e a gente vai andando, e chega no meio de um lugar, onde está muito quente, parecia um inferno. E Deus fala, olha para lá, para dentro. E eu falo, Deus... E ele fala, está vendo o quê? Eu falo, estou vendo 3 homens. E quem é? Ananias, Misael e Azarias. Eles são novos ou é jovem? Eu falei, é jovem. E a gente continua andando. E aí a gente chega num certo monte, e eu olho para baixo, e Deus fala, olha lá, quem que está lá? E eu falo, é Davi. O que ele está fazendo? Ele está lutando com um gigante. Mas é novo ou é jovem? E a gente continua andando. Aí eu chego na igreja. Eu chego numa igreja muito grande, o templo tem vários homens de Deus. E Deus fala, vamos ali para um quartinho, tá vendo todo mundo dormindo? Eu falei, tá, todo mundo dormindo. Vamos para um quartinho ali secreto. E quando a gente abre a porta, tem um ajoelhado. E ele fala, quem que está lá? Eu falo, mas é Samuel. E ele fala, ele é novo ou é jovem? E por que os jovens acham que não pode fazer? Por que às vezes a gente usa a nossa idade, o nosso tempo para dizer que não pode, que não dá para fazer? Deus está falando, jovens, eu conto com você. E essa igreja precisa de você. E às vezes a gente pensa, mas eu não posso, a obra é grande demais. E para terminar, Deus me leva num lugar, numa igreja onde o povo é tribulado, onde as coisas são difíceis. E ele olha, a gente entra na igreja e ele fala, olha para o púlpito. Eu olhei, quem que é o pastor? E eu fiquei olhando, e você imagina, eu não sei, depois eu vim saber. É Timóteo, Deus. Deus fala, ele é novo ou é jovem? E ele é o que da igreja? E por que a gente julga que a gente não pode fazer? Por que a gente julga que se cair um endemoniado aqui, o jovem não pode expulsar? Por que a gente julga que o jovem não pode sair lá fora e trazer almas para Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, a história do evangelho, a partir de 2019 para frente, esquece os irmãos dos lados, eles vão ajudar, mas é os jovens que vai levar. No meio dessa igreja existem jovens que vão ser pregador do evangelho, no meio dessa igreja eu já vi que tem levita do Senhor, e quando louva arrepia a alma, e Deus está falando, eu vou te usar. E não importa a idade onde você se encontra, não importa o jeito que você entrou aqui nessa noite, eu estou dizendo que eu vou te usar. Ah, meu Deus, aleluia, Jesus. Se coloca de pé, está acabando o meu tempo. Agora tem um problema. Casei há 4 meses, se eu errar você me perdoa, faz pouco tempo. E eu sei o que é ser jovem, só jovem. Eu sei como que alguns olham para a gente. A igreja olha para os jovens e aí vem a responsabilidade da igreja. E às vezes a gente olha para um jovem e está fraco. E ao invés de se preocupar com o que está acontecendo, o que se passou com ele, o que acontece na casa dele, a igreja, às vezes pelo fato de já ter passado pela juventude, alguns já têm algumas primaveras, e já não lembra mais qual é a dificuldade de ser jovem. Às vezes cai um jovem em pecado, com um namorado ou com uma namorada, e a primeira coisa da igreja, vamos excluir, está em pecado. Eu não estou dizendo que não deve punir, não é isso. Mas jovem precisa de atenção. Se coloca no lugar deles, se para a sua juventude, eu não sei se você nasceu na igreja. Se não nasceu na igreja, você pulou uma fase, a fase mais difícil de ser cristão, que é a juventude. Agora, se você cresceu na igreja, se você nasceu nesse ambiente, você sabe do que eu estou falando, da dificuldade que é estar na presença de Deus. O mundo ataca os nossos jovens diariamente com ofertas que é difícil de recusar. Às vezes a gente olha aqui e fala, mas são poucos jovens. Você sabe qual é a dificuldade de trazer esses poucos para a presença de Deus? Esses dias um jovem da minha igreja, ele tem um problema, ele é recém-convertido, e ele vira e mexe, ele tenta se matar. E o irmão chegou lá, mas, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, irmão, a gente pode ir lá, a gente já fez culto, a gente já orou. Só que não resolveu. Ele falou, não, mas vamos lá.
resumindo, a gente nunca foi, ele nunca veio para a gente ir. Mas a partir daquele dia eu falei, Deus, eu vou comprar a briga. Eu vou orar, todas as vezes que eu orar pela minha vida, eu oro pela vida dele. E desse dia para cá já vai fazer uns 20 dias e eu nunca mais ouvi dizer que ele quer se matar. Poder da oração da igreja para levantar os jovens. Não julga, ao invés de julgar, tenta tentar ajudar. Não é dizer que é para passar a mão pela cabeça, mas tenta trazer para perto. Tenta falar, mas espera aí, o que você está passando, o que você está sentindo? Eu louvo a Deus que eu nasci no Evangelho, minha mãe é uma mulher de Deus poderosa, eu tenho uma tia pregadora do Evangelho, e ela sempre cuidou de mim e da minha esposa. Ela sempre chamava a gente aqui, namoro é esse aí. Colocava, dava 2 tapas em nós e falava, vamos buscar o Senhor, vamos orar. Quando o negócio estava feio demais, minha mãe falava, não, vamos fazer culto toda segunda-feira em casa. Então eu tive uma estrutura que alguns jovens não têm. E Deus está falando que é responsabilidade nossa cuidar. É responsabilidade da igreja clamar. É responsabilidade da igreja colocar de pé. Porque eu já te falei aqui, a história contou do preço que Jesus pagou pela vida deles. Então não despreza o valor, não é um jovem, é o sangue de Cristo que está sendo desprezado. Não é um jovem, é o sacrifício de Jesus morrer na cruz que está sendo jogado fora. Então nessa noite eu já quero te trazer uma responsabilidade. Cada jovem que sair daqui é responsabilidade da igreja. Mas cada jovem que vier para cá é honra e glória ao povo de Deus que está clamando. Então eu não sei como é que você quer ver esse banco aqui do meio, mas eu quero te dizer que tudo vai depender da sua oração. Adota um jovem desse e fala, conta comigo, se precisar eu te ajudo, se precisar de oração eu oro com você. E jovem se disponibiliza porque Deus quer te usar. Só que Deus não usa quem não tem compromisso com Ele, Ele só usa quem quer. Então você imagina hoje, fecha os teus olhos, eu já vou entregar. Se coloca na posição porque Deus vai te usar. E eu vou te falar uma coisa, Deus te chamou para estar aqui nesse lugar, não foi em vão. Você não veio aqui só porque você não tinha nada para fazer, foi um propósito de Deus para a tua vida. E deixa eu só te falar uma coisa, enquanto você foge do propósito de Deus, as coisas não dão certo, eu já vivi por isso. Enquanto eu tentava não pregar, as coisas não andavam. E Deus fala, não, volta e vai pregar. Então se você não sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida, começa a buscar hoje, porque há propósito de Deus na vida de cada um de vocês. E aqueles que já sabem, começa a executar o projeto de Deus na tua vida. Se é cantar, canta, se é pregar, prega, se é orar, ora, mas faz alguma coisa, reage no mundo em que estamos vivendo, porque as coisas não andam enquanto a gente não vive o propósito que Deus tem para nós, amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, louvado seja Deus.